A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Poesia, Expressão do Ser. Apresentação, Leila Brandão, André Luiz Monteiro e Mari Ângela. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Nós estamos aqui, eu, Leila Brandão, Mari e André, para juntos darmos continuidade aos nossos estudos. Nós já estamos nesta 4ª temporada desse programa Poesia, Expressão do Ser, sendo que as 2 últimas temporadas estamos junto com a Mari e o André. Então, vamos cumprimentá-los. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Andrezinho? Vamos continuar nessa tarefa de falar de Jesus de forma incansável, porque a Rádio e TV Brasil Espírita foi criada para iluminar consciências, e ninguém melhor para colocar a nossa consciência em dia do que Jesus, não é não? Jesus e Emmanuel, Jesus e Kardec, essa turma toda que está aí para iluminar as nossas consciências. Estou muito feliz desse encontro, cada encontro nosso é uma delícia. Então, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que a turma vai nos acessar. Já ouvi falar que até de madrugada nós somos acessados, porque quem tem insônia prefere assistir um programa um pouquinho maior. O que você acha, André, Mari? Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, como bem diz a Leila. Sinta-se cumprimentado por todos nós neste momento. É sempre uma alegria muito grande nós podermos invadir os espaços dos lares, daqueles que nos buscam para poderem, muitas vezes, ter uma companhia e refletir sobre os ensinamentos do Mestre. É sempre uma imensa gratidão de termos este espaço. Que bom que existe a tecnologia que encurta as distâncias e nos faz chegar até você. E assim, sinta-se abraçado, mesmo que à distância, pelo nosso coração. Mais uma vez, estamos aqui reunidos, Leila Brandão, Mari Ângela e André Monteiro, nessa tarefa, nesse momento extremamente agradável de se conversar e tratar de questões do Evangelho. A gente está nessa jornada fazendo uma caminhada pelos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre acabam nos remetendo a propostas, a desafios, a questões trazidas pelo Evangelho de Jesus. Então, a gente quer dar uma boa noite a todos, dizendo que nós estamos aqui reunidos para falar do Mestre, para entender um pouquinho mais de conversa, de papo, de poesia, de alegria, um pouquinho mais sobre as questões que Jesus veio trazendo e que, de certa forma, são as inspirações que encontramos para a busca da felicidade. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e sempre agradecemos a Rádio Brasil Espírita de Alagoas, iluminando consciências nesse trabalho incansável de levar uma boa conversa, uma boa informação a todas as pessoas. Eu tenho certeza, Leila e Mari, que a nossa conversa de hoje ela vai exigir, principalmente de mim, que sou o mais novo aqui no grupo, o mais recente aqui no grupo, vai exigir de mim muita obediência e resignação. O que as senhoras acham? Eu acho importante. Um texto que eu gostei muito nesse primeiro, na esfera divina, nesse primeiro texto que a gente examinou, foi A Vida é Máquina Divina. Eu achei lindo, porque eu sempre falava a definição da vida usando Pietro Baldi. Pietro Baldi dizia assim, a vida é Deus pensando, nós estamos imersos no pensamento de Deus. E Denis fala sobre a sinfonia, a vida é uma sinfonia de Deus, onde cada nota é importante na nossa vida. Mas máquina divina eu achei maravilhoso, porque uma máquina divina
tem muitas peças, né? Tem diferentes peças para que a máquina funcione. Então, a gente imaginando assim, essa máquina divina, qual pecinha que seríamos nós, assim, qual parafusinho, sei lá, qualquer... Nós estamos inseridos nessa máquina e temos importância no funcionamento dela, né? Não, Andrezinho? Eu penso, Leila, que somos máquinas divinas na integração do universo, na construção como co-criadores, na participação que temos junto aos nossos irmãos, ao nosso planeta, desenvolvendo, e ele vai falar isso aqui no texto, Emmanuel, é sensacional, ele vai falar que cada um de nós, ao cumprir a sua tarefa, executa a parcela da sua responsabilidade diante da obra de Deus. Então, assim, uma vez que é para ser máquina, que sejamos uma bela máquina, que sejamos uma boa máquina, uma máquina que realmente produza. Então, mais uma vez aqui, essa questão da máquina. Mas também existe uma questão, acho que, muito interior. Eu fico, às vezes, admirando a construção humana. Agora eu estava fazendo uma aula junto lá na casa de Eurípides, falando sobre o momento da conexão, as primeiras conexões do perispírito com a forma fisiológica, biológica existente na Terra, que pudesse acrisolar e ligar o espírito à matéria no planeta Terra. Milhões de anos se passaram para que isso pudesse acontecer. Esta máquina realmente que abriga espíritos, que é esta máquina nossa, corpo, graças a Deus que nós a temos. É uma reflexão, já começamos bem hoje, hein? Começamos bem. E André Luiz tem uma definição linda também, que está no livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz assim, nós, para chegarmos a essa condição hominal, nós gastamos 1,7 bilhões de anos para chegar a essa máquina maravilhosa que nós somos, né? Que aí ele dá uma definição, bilhões de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. O que você acha disso, Mari? É bonito demais, né? É lindo. E quanto mais a ciência nos traz este conhecimento, mais nós compreendemos a beleza deste processo. Então, as forças universais, elas se unem para que surja a oportunidade do desenvolvimento destes, digamos, embriões de inteligência superior que estão espalhados pelo universo. E a grandiosidade disso, de saber que em algum momento nós fomos uma partícula universal e que estamos nos desenvolvendo e sabemos que chegaremos ao infinito e à perfeição, é algo que nos deixa extasiados frente à sabedoria divina. Só a inteligência suprema seria capaz de produzir algo assim. E isso, então, nos leva que quanto mais nós conhecemos, mais compreendemos o que nos compete realizar. Então, realmente, nós estamos usando essa analogia da máquina, mas nós não somos uma máquina fria, nós não somos uma máquina metálica, algo que cumpre com a sua obrigação como se fôssemos teleguiados ou robóticos. Pelo contrário, nós somos individualidades ímpares. Não existe no universo, e aí às vezes eu fico imaginando, e eu digo para mim mesma, não existe no universo outro conjunto, outra máquina que possa ser igual a Mariângela. É maravilhoso. Isso. Existe uma única Mariângela no universo, que sou eu, porque Deus me fez uno.
isso é algo assim que nos leva a uma profunda reflexão. Primeiro, do amor infinito de Deus por toda a criação. Assim como ele me ama, ele ama a todos da mesma forma, sem privilégios, sem destaque, né? Sempre da mesma forma. As chances que eu recebo, todos recebem. Isso é grandioso. Nós podemos, sim, nos desenvolver infinitamente. Talvez, neste momento, nos pareça algo muito difícil de realizar, porque nós focamos nas dificuldades. E quando a gente foca nas dificuldades, tudo nos parece ser muito mais difícil, árduo, pesado. Mas o convite que o texto de hoje nos traz é para que possamos ampliar esta visão e não focarmos na dificuldade, mas sim nos recursos inesgotáveis que Deus nos dá sempre e que está à nossa disposição. Então, o amor a Deus, ele acaba se tornando algo consequência da nossa compreensão de que nós, enquanto seres espirituais, temos tudo que precisamos para evoluir. Isso nos encanta. É mesmo, Mari. E também, só para assim, enfatizar o que você está falando, nós somos individualidade, você falou muito bem isso, mas nós temos apenas uma vida e múltiplas existências onde recebemos múltiplas personalidades. Às vezes as pessoas se confundem muito com isso, que dizem assim, Leila, como é que pode? Você vai reencarnar, você vai ser muitas pessoas ao mesmo tempo? Não concordo com essa, você ter muitas vidas. Falei, não, muitas vidas não, a gente tem uma vida só, aí que está a identidade do ser. Nós só temos uma vida e múltiplas existências. É vida e existência. Fala aí, Andrezinho. Enquanto a Mari estava falando, a Leila estava aqui comentando, a gente começou nossa conversa de hoje falando sobre essa expressão que Emmanuel nos traz sobre a vida é máquina divina. E o mais incrível é que esta máquina, ele não falou o corpo é uma máquina de vida, ele falou a vida. No sentido mais amplo, no sentido mais ajustado a essa trajetória espiritual no universo, rumo à imortalidade e rumo à perfeição a Deus. E a gente comenta, Deus é uma força de atração, o amor de Deus nos atrai. Às vezes a gente acha que a gente está sendo empurrado para Deus, não, Deus está nos... tamanha a sua gravidade amorosa que ele atrai os amores menores, as matérias amorosas menores, mal comparando com a gravidade propriamente universal, que não deixa de ser uma relação, uma lei de amor e de atração entre corpos e, no caso, de espíritos. Agora, é importante a gente entender que, como máquina divina, a experiência do espírito nessa trajetória evolutiva, ela vem apresentando os percalços bastante compreensivos e bastante razoáveis do aprimoramento de uma inteligência. A questão que eu sempre levanto é como que a gente faz para aprimorar pedras? Você pega as pedras, bota todas elas juntas como se diz, num tonel, fica girando, elas vão bater uma nas outras, elas vão sair redondinhas. Como que se aprimora inteligência? Dotada de livre-arbítrio. Ou seja, a convivência social, a relação entre as pessoas em sociedade, mais ou menos, metaforicamente falando, é como se fossem as pedrinhas no tonel. A gente fica se esbarrando, se encostando, se invadindo muitas vezes e recebendo, por vezes, uma retorna para cá, e isso vai fazendo com que a nossa inteligência não queira repetir os erros cometidos e a gente evolui.
Então, a grande questão é que a gente tenha a memória, porque se eu não tivesse a memória, eu ia cometer erros repetidamente. Então, a memória é um instrumento que Deus coloca em cada um de nós para que a gente possa guardar o sucesso e os insucessos, procurando repetir os bons e corrigir os errados, para que a gente avance. E nessa perspectiva, é por isso que o Evangelho é fundamental. Porque, de largada, quando Jesus, nas bem-aventuranças, fala bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele já está nos apontando o ponto futuro. Ele está dizendo, olha, eu olho para cá as pedrinhas, todas cheias de arestas, mas olha, quando vocês estiverem bonzinhos, brandos e pacíficos, tudo isso aqui vai fazer sentido para vocês. E entre os vários elementos deste capítulo 9, nós temos um que exige uma reflexão muito profunda e um comportamento, uma mudança de comportamento, que é justamente a questão da obediência e da resignação, que são os dois pontos, temas centrais da nossa conversa desta noite. E a questão da obediência e da resignação são de tamanha importância que, de certa forma, o ser humano, a nossa inteligência dentro da questão social, muitas vezes refuta essas duas colocações, dando conotações equivocadas com relação à obediência e à resignação. Às vezes diz assim, fulano é muito obediente, ele tem cabeça baixa. Isso é bom ou é ruim? Cicrano passa pelas dificuldades e não reclama, não reage. Isso é bom ou é ruim? Então, de certa forma, alguns entendimentos, comportamentos sociais que nós vamos adquirindo ao longo do tempo são equivocados. E aí nós temos que voltar ao modelo. E aí, quando a gente encontra esse texto belíssimo do espírito Lázaro, de 1863, no Evangelho segundo o Espiritismo, retomando os significados cristãos desses dois conceitos, nossa, perspectiva muda. E eu falo rápido e falo muito, né? Não, tá ótimo. Está dando para a gente entender muito bem. Eu que nunca fui muito obediente, era muito rebelde quando jovem, mas era uma rebeldia muito sadia, que eu digo sempre, a submissão não é bom para ninguém. Você tem que raciocinar por que você deve obedecer. Né? Assim, então, hoje eu entendo muito bem o que os espíritos dizem, que a obediência tem um consentimento da razão. Você só vai se tornar uma pessoa obediente se você vai entender por que você precisa obedecer. Os meus pais, eles sempre respondiam aos porquês. Eu digo isso como professora, a gente vê muito pai querendo impor aos seus filhos algumas regras. E mesmo como professora na sala de aula, logo no primeiro dia eu colocava as regras, que eu era professora de matemática, então matemática, se não tiver silêncio, não tem como compreender. Então, eu impunha algumas regras, eu colocava algumas regras, mas eu discutia todas as regras, porque eles precisavam entender o porquê dessas regras. Então, assim, eu não sei se a Mari foi também adolescente rebelde, mas eu fui, não podia me dar ordem que eu não compreendesse, não, porque se eu não compreendesse, eu não ia obedecer. Eu ia ser mesmo... não creio. Não creio que a Mari tenha sido uma adolescente rebelde. Não creio. Diga aí, Mari. Realmente eu não fui uma adolescente muito rebelde, não. Pelo contrário, né? Eu sempre estive dentro de uma definição de que eu era mais velha do que a idade que eu tinha, ao ponto de que as mães e pais de amigos e amigas na minha adolescência perguntavam quando eles chegavam e diziam: podemos ir em tal lugar,
Aí eles faziam a seguinte pergunta: a Mariângela vai? E aí, quando a resposta era lá vai, então você pode ir. Então, eu era colocada como alguém muito responsável, apesar da pouca idade. Tinha Você é a primeira filha? Você é mais velha? Não, eu sou rapa de tacho. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de rapa de tacho. Eu sou filha temporona. O meu irmão e a minha irmã são 10, 8 anos mais velhos do que eu. E no final, já assim, digamos, quando a mãe e o pai já nem esperavam mais, eis que eu surjo, né? A mãe engravida, sem necessariamente querer, porque já estava com os filhos quase adolescente, e aí eu apareço no cenário da família Leivas, né? E sempre fui muito obediente, vamos dizer assim. Muito obediente. Eu fiz muitos pais, muitas mães, todos os irmãos. Eu fiz poucas rebeldias, assim, né? Nunca fiz. Então, mas hoje eu entendo. É um espírito altamente comprometido que precisava ter este senso de obediência. Não essa obediência cega que às vezes a gente acha que alguém tem por baixar a cabeça e dizer sim, Senhor, mas sim a obediência como está no texto do Evangelho, em que a razão é que nos torna obediente. Então, o uso da razão, do pensamento, do conhecimento, a busca pelo conhecimento, pela compreensão, é que nos faz aceitar, não daquela forma, às vezes, mascarada, que muitas vezes as pessoas apresentam. Eu obedeço o sinal de trânsito porque tem uma câmera de vigilância que vai, né, apontar a minha infração e eu vou receber uma multa. Aqui na nossa cidade, hoje em dia, é muito comum. Tem câmera de vigilância em tudo que é o cruzamento, e a quantidade de multas é muito grande. Então, as pessoas dizem, eu vou obedecer o sinal porque eu vou levar multa. E essa não é a obediência que nós estamos conversando. Nós estamos falando daquela obediência de eu aceitar porque eu entendo a necessidade daquilo. Então, eu não preciso me preocupar com a multa. Eu sei que se eu invadir o sinal, eu posso ser objeto causador de um trauma, de um acidente, de alguma coisa muito séria. Então, acho que, me pegando como exemplo, já que o André fez a provocação, né? É um espírito que já veio muito comprometido e que, felizmente, creio eu, já tinha um pouquinho de noção de que não podia perder a atual encarnação. Devo ter perdido outras tantas por aí na minha trajetória espiritual. Beleza, Mari. Mas eu te perguntei por isso, porque na escala dos filhos, o filho do meio é sempre rebelde. E eu, para variar, sou filha do meio. Por que o filho do meio é rebelde? Porque os pais educavam antigamente, dizendo assim, tem que ser igual a primeira, que não deu trabalho nenhum, que foi programada, querida, a expectativa de tudo. E você, então, para você não ser igual a primeira, você tem que ser diferente. É o que a gente chama na parapsicologia a sobrevivência do ser único. Ninguém quer ser imitação. Todo mundo quer ser um ser único, né? E aí, essa educação em que você compara os filhos faz com que exista essa rebeldia saudável. Porque meu pai gostava bem da minha rebeldia, ele conversava muito comigo, ele gastava muito tempo conversando comigo. Então, assim, a rebeldia é uma não compreensão das regras. As pessoas só se tornam rebeldes quando elas não compreendem o porquê que ela deve obedecer, né? Uma obediência
tem que ser bem clara, né? Eu sempre falava para os meus filhos, vocês entenderam? Então, repete o que a mamãe falou, repete. Quero ouvir vocês falarem. O que a mamãe falou? Porque muitas vezes você está pensando que a criança entendeu e ela não entendeu. Então, é muito importante a gente deixar bem claro o que a gente quer dizer, né, Andrezinho? Ouvindo vocês falarem aqui, é quase um tratado de educação espiritual, de uma encarnação. E eu me sinto bastante privilegiado por estar em primeira mão aqui, dividindo e conversando com vocês sobre isso. Quando a Mari estava falando e tratou da questão da obediência que vem, vamos dizer, de fora para dentro, eu costumo usar muito essa analogia. Toda vez que você está num determinado ambiente em que você se sente apertado, constrangido, atacado pelo ambiente, é porque as questões da disciplina externa ainda não estão alinhadas com as questões da disciplina interna. Ou seja, o externo acaba apertando esse interior e essa disciplina, ela muitas vezes vira rebeldia e uma série de problemas ocorrem. Mas quando existe o equilíbrio entre o entendimento da sua disciplina com o contexto, já não existe mais o conflito. E é mais ou menos por isso que ele trata no Evangelho, que ele fala da indiferença moral. Eventualmente, dependendo do grau em que este conflito aconteça, o indivíduo acaba até tendo uma indiferença moral, ignorando as questões propriamente ditas, largando de mão, e o que particularmente me parece um desastre na caminhada espiritual. Ao passo que, quando a gente vê essa frase que está aqui colocada, a obediência é o consentimento da razão. Então, Lázaro vem nos alertar com relação a que a obediência, tanto quanto a fé, vivem aliadas à razão. A fé raciocinada é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só para a gente não esquecer, estou aqui com o Evangelho aberto, a gente tem que fé inabalável, né? Isso. A fé inabalável Isso. É aquela capaz de facear a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé. Essa é a verdadeira fé. Então, me faz muito sentido esta questão da obediência porque quem tem fé em Deus tem obediência a Deus. E quando esta fé, quando esta obediência, ela é alicerçada nas questões da razão, como Lázaro fala, não há mais o conflito. Não há mais o desequilíbrio. Encontrou-se o ponto de ajustamento entre o exterior, que é a lei divina do universo, que é a lei que rege, em primeira análise, toda a nossa relação universal, e o nosso interior, que nós somos universos pensantes. Então, quando este universo pensante, pela razão, compreende o universo divino, a obediência é automática, porque a fé passa a ser o alicerce dessa obediência. E, por consequência, mesmo que a gente encontre alguma dificuldade, provas. Não vou nem falar de expiações, vou falar de provas. Eu já estou olhando e dizendo com relação ao mundo de regeneração. Nós estamos no mundo de expiações e provas, caminhando para o mundo de regeneração, onde, em princípio, não existem mais expiações, só as provas. Então, vamos falar de provas. Se você estiver diante da prova e tiver dificuldade, algo que nos ajuda e alinhando o interior com a lei universal é a gente ter uma atitude de resignação. Não de uma aceitação pouco refletida, mas de uma resignação fruto da razão, porém,
que alcance profundamente as fibras do coração. E é por isso que Lázaro vai dizer: a resignação é o consentimento do coração. E aí, só para fazer a conclusão dessa ideia, a gente vai encontrar nessa ideia de obediência e resignação, ele fazer uma comparação dizendo que são virtudes ativas. Porque, em princípio, e de forma enganosa, a gente tem a tendência a acreditar que a obediência é uma aceitação pura e simples de tudo. E a resignação, aguentar a dor como vem. E ele faz uma mudança de perspectiva quando ele fala que são virtudes ativas. Ativas da consciência, ativas do coração, ativas do entendimento de toda essa grandiosidade da jornada humana. É errôneo imaginar que a obediência é uma cabeça baixa ou uma covardia, que seria pior ainda. Uhum. Não, ela é ativa, porque ela exige coração e mente para a gente se posicionar corretamente na lei de Deus. Agora eu fiquei mais sério, né? Não, falou bem. Eu acho também muito importante, meus irmãos, que a gente saiba que a resignação tem tudo a ver com o seu sentido da vida. Quando você compreende o sentido da vida, a razão da dor, a razão de tudo que nos acontece, fica mais fácil a gente suportar, a gente resignar. Não é parar de lutar. A gente não tem que sofrer, não. Nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para o amor e a felicidade. Nós somos filhos da luz. Então, quando a Andrezinha falou no início que nós buscamos Deus, que Deus é o magneto maior que nos atrai, mas nós buscamos Deus porque nós buscamos a luz. Ninguém viveria sem a luz. Por isso que nós buscamos Deus. Mas cada um tem o seu tempo para alcançar esse entendimento. Interessante é isso. Eu não sei se eu já contei aqui, mas aquela experiência do Dr. Benzer, que está no livro Tempos, Amor e Memória, que ele põe um tubo de ensaio e põe as drosófilas dentro. Drosófilas são aquelas mosquinhas de fruta. Põe dentro, porque as moscas procuram a luz. Então, ele, no escuro, ele põe as mosquinhas lá dentro e põe a luz lá no finalzinho do tubo. E aí as mosquinhas vão em direção à luz. Mas a observação dele, para ser uma experiência científica, tem que repetir muitas vezes. E a observação muito interessante é que ele fala que cada mosquinha tem seu tempo de chegar lá, e tem umas que não chegam, elas morrem na escuridão, elas não saem do lugar, elas preferem ficar ali. Então, assim, somos nós nesse mecanismo, nessa máquina da vida. Cada um de nós tem o seu dom, como diz esse texto também muito bem, tem o seu tempo, né? Tem o seu dom, tem que saber para que serve, para que a gente serve. E isso é o sentido da vida. Para você se resignar, você tem que entender para que serve toda a sua trajetória, o que você faz, de onde você veio, aonde você pretende ir. Essas respostas têm a ver com o nosso crescimento humano. Até escrevi um poema aqui, não, já estava escrito, né? Porque tem a ver, vou falar agora aqui, que eu intitulei A Resignação das Flores, porque as flores são tão lindas e a gente que tem que cuidá-las, porque se a gente não cuidar, elas vão morrer. Elas perfumam a nossa vida, elas embelezam a natureza, mas elas ficam paradas, né? Elas não, elas se alimentam da terra, mas quando nós as buscamos, a gente tem que dar um jeito de tratá-las, né? De fazer com que elas vivam mais tempo, etc. e tal. E eu adoro a orquídea, então eu fiz um verso chamado Resignação das Flores,
onde eu coloco a orquídea era eu. De pé e altiva, a sua brancura se destacava nas penumbras do entardecer. Parasita de toda a natureza que a cercava, portava-se como uma rainha, monopolizando todos os olhares. A transitoriedade daquele momento dava-me a certeza de como é infinita a beleza. É certo que tudo vai passar, que nem todo sonho pode ser sonhado, mas eu me imaginava ela, clara, fresca, simples, senhora da relva, suspirando apenas por um único e significativo olhar. Então, assim, isso é um poema que eu escrevi pensando que como a gente depende do olhar do outro, né? Ninguém gosta de ser rejeitado, tampouco de ser ignorado. Nós precisamos uns dos outros. Mas para a gente ter essa convivência saudável, esse crescimento junto com o outro, porque a gente só cresce, é preciso que a gente desenvolva essa fé proposta pelos espíritos. A nossa fé tem que ser inabalável, e a nossa fé só será inabalável se a gente compreender racionalmente para que a gente serve, o que nós estamos fazendo aqui, não, Mari? Certamente. Essa é a grande questão. Quando você compreende o que te compete realizar. É natural, e aí eu fiquei refletindo sobre a experiência que a Leila narrou, de que provavelmente algumas das moscas das frutas, a drosófila, assim que perceberam a luz, se direcionaram para ela. Mas, em contrapartida, houve aquelas que, com medo até de saírem do lugar, permaneceram na escuridão. E somos nós, espíritos. Muitas vezes, nós permanecemos na ignorância porque temos medo do conhecimento. Temos medo de conhecer, e aí a gente opta pela ignorância para sofrer menos. Porque se eu conhecer, eu vou sofrer. E se eu sofrer, eu não vou aguentar. E muitas vezes é o conhecimento que vai te trazer a razão, né? Você vai perceber os mecanismos e entender que não necessariamente você precisa se machucar para aprender. Nós não precisamos colocar a mão em cima de uma chapa quente para machucar, para lesionar os nossos tecidos e assim aprendermos que aquele calor nos fere. Não, nós podemos entender isso racionalmente, analisando a situação. Eu não preciso pôr a mão numa chama para entender que ela vai me prejudicar. Acontece que a nossa ignorância, às vezes, nos deixa extremamente orgulhosos, vaidosos. Então, parece que eu sei muito mais do que realmente sei. E aí eu tento fazer esse teste. Eu não uso o conhecimento oriundo do raciocínio. Eu uso a experiência. E, às vezes, essa experiência ela é traumática. Quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos fazer escolhas pelo uso da razão, sem que isso nos tire o sentimento, o coração. Então, é bem essa frase que o André já colocou aqui para que possamos refletir sobre ela, né? A obediência é o consentimento da razão. Mas a resignação é o consentimento do coração. Então, nós vamos, sim, a entender o processo com o uso da razão, mas sem perder o sentimento que vem do coração. Quando a gente conseguir fazer isso,
a gente está no caminho certo. Essa questão do aprendizado, eu acho que tem uma importância para a gente, porque, eventualmente, coisas a gente vai aprender na vida pela repetição do erro e do constrangimento do erro. Então, bota o dedo na tomada, toma choque, bota o dedo na tomada, toma choque, bota o dedo lá, e até que você, não vou botar mais dedo porque eu não aguento mais tomar choque. É o aprendizado pela insistência no erro. E existe o aprendizado pela razão. A razão é quando, pela primeira experiência infeliz ou desagradável, gera no espírito o conhecimento a partir da lógica, a partir da compreensão. Então, basta botar a mão na chapa quente uma vez para não colocar mais. Já aquele outro vai botar a mão 500 vezes, vai queimar a mão inteira. Então, o que nós precisamos ser, como máquinas divinas, máquinas divinas da razão, que utilizam a razão para aprender. Eu costumo brincar aqui que a primeira coisa que nós temos que aprender na vida é como aprender coisas. Porque uma vez que você aprende a aprender, você é capaz de aprender qualquer coisa. Se você só aprende aquilo que lhe passam, você está sujeito aos estímulos externos. Mas aquele que aprende a aprender, ele é capaz da investigação e da procura. Esse texto, que fala da obediência e da resignação, ele nos remete a uma questão muito importante, que o indivíduo que tem obediência às leis divinas e resignação diante da sua jornada, ele acaba despertando e aprendendo a importância da sua relação com o próximo, na utilização de tudo aquilo que ele tem para o próximo, no sentido de entender que ele é um instrumento de serviço da divindade, e não se colocar contra este propósito, assumir obedientemente o seu papel de trabalhador dentro do universo em nome de Deus. E ter uma atitude resignada que este trabalho vai apresentar desafios. E é por isso que a gente colocou, na nossa preparação aqui do nosso estudo, um texto belíssimo de Emmanuel, que ele é intitulado Na Esfera Íntima. E dentro deste conceito na esfera íntima, ele parte de uma análise de uma citação de Pedro, na primeira epístola de Pedro, a Pedro, no capítulo 4, versículo 10, quando ele diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Não é da graça de Deus, é da multiforme graça de Deus. Muito além da gente achar que nós somos recebedores, eu diria recebedores de uma confiança divina enorme, porque talvez a gente tenha dons maiores até do que a gente mereceria. Mas, enfim, uma vez os tendo, temos que ser bons administradores para os outros de tudo aquilo que nós recebemos. Então, eu penso que essa expressão final, somos bons dispensadores da multiforme graça de Deus. E aí, senhoras? É maravilhoso, gente. Olha, eu tenho uma coisa muito interessante também, que às vezes as pessoas não param para pensar, é que Paulo de Tarso também disse assim: nuvens de testemunhas nos acompanham. Esse nuvem de testemunha, muitas vezes, quando eu era mais jovem, eu falava assim: mas será que eles sabem tudo que a gente está fazendo? Como é que esses espíritos vão saber tudo que a gente está fazendo? Meus irmãos, nada ficou oculto. É impressionante. Porque nós somos também um dínamo, uma usina de energia.
E as nossas energias atraem energias semelhantes. Por isso é que Jesus falou tão sabiamente: a cada um será dado segundo as suas obras. Porque aí você fica, às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que eles vão saber tudo que eu fiz, tudo que eu faço, se algumas coisas eu posso fazer escondido, ninguém está vendo? Mas acontece, meus irmãos, que o nosso corpo espiritual, que o André Luiz falou lá no início, ele registra absolutamente tudo que a gente faz, que a gente pensa, as nossas ações, fica tudo registrado. E todas essas ações são energias, tem cor, tem cheiro, tem vibração, tem luminosidade. Então, cada corpo espiritual nosso vai refletir exatamente quem nós somos. Não tem disfarce. Quando a gente desencarna, na realidade espiritual, nosso cartão de visita é o nosso próprio corpo espiritual. Então, nós estamos dizendo isso não é para ameaçar, nem para você ficar com medo, porque todos nós erramos. Nós somos espíritos imperfeitos. E a gente foi criado para ser feliz, para o amor e a felicidade. Mas as nossas imperfeições faz com que a gente cometa erros que têm consequências. E essas consequências, muitas vezes, nos fazem sofrer. É como a Mário falou, lá no sinal tem as câmaras que mostram o erro que você está cometendo. Mas a gente tem que aprender que tem a nossa câmara que grava tudo que a gente está fazendo, se chama consciência. Nós temos gravados tudo dentro da nossa consciência. Então, quando Andrezinho coloca aí, somos bons dispensadores da multiforme graça de Deus, quando a gente reencarna, a gente vem com todos os instrumentos necessários para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Só que a gente esquece disso. A gente ainda está nessa indiferença moral, como diz Manuel Filomeno de Miranda, que o contrário do amor não é o ódio, que a pessoa diz assim, eu odeio fulano. O ódio é o amor que adoeceu. O contrário do amor é a indiferença. Então, quando a gente se torna indiferente à dor do nosso irmão, é que a gente vê a pobreza do nosso potencial amoroso. Fala aí mais, Mari, senão eu vou falando sozinha. Enquanto você falava, eu lembrava dessa questão, Leila, de que, sim, nós temos uma multidão de testemunhas que nos acompanham e que sabem todos os nossos mínimos pensamentos, as nossas mínimas ações. Além de tudo isso, nós também temos este registro que fica, porque são energias, o pensamento é energia, e esse pensamento ele pode ser moldado. Então, nós acabamos criando formas que ficam impregnadas no nosso corpo espiritual e que muitas vezes nós temos, mesmo que a gente tente se apresentar como um ser iluminado, você não apresenta isso no seu corpo espiritual, porque ele está impregnado de uma série de pensamentos equivocados. Mas a consciência ela é extremamente importante nesse processo, porque pode ser que ninguém saiba, ninguém veja, mas você sabe. Você sabe, quando você entende que aquela tua prática ela não foi correta, aquilo te incomoda. E por que incomoda? Porque a tua consciência, onde estão escritas as leis divinas, né? A pergunta feita a Kardec, aonde está escrita a lei divina? Na consciência. E aí eu lembro de um episódio da infância do meu filho, do Lucas, quando ele estava na pré-escola nível 1. Ele devia ter, à época,
5 anos de idade, não mais que isso. Ele entrou muito jovenzinho na escola, porque eu tinha que trabalhar, né? E aí eu lembro que tinha o dia do brinquedo, um dia em que os alunos, cada um podia levar na escola o brinquedo que desejasse. E quando eu fui buscar o Lucas na escola, e ele entrou no carro, e eu perguntando como tinha sido o dia e tudo, eu vi que ele estava extremamente quieto, bem diferente do comportamento habitual. Aí eu disse: Lucas, o que aconteceu? O que houve na escola? Você não está bem. Ah, nada, mamãe. Eu disse: não, a mamãe te conhece. Alguma coisa aconteceu. Aí ele, muito encabulado, disse: mãe, eu vou te contar, tu não fica brava comigo, né? Porque eu já não estou me sentindo bem. Aí eu disse: ué, o que houve, né? Aí ele contou que um coleguinha levou um brinquedo, que ele ficou muito interessado no brinquedo. E aí ele queria brincar e o coleguinha não emprestava. E ele ficou com aquilo, que ele queria brincar com o brinquedo do coleguinha, e o coleguinha não estava emprestando. Quando o coleguinha se distraiu com outras coisas, ele pegou o brinquedo do colega e escondeu, né, para que ele pudesse brincar sem que o coleguinha cerceasse essa vontade. E ele escondeu. Só que daí a professora chamou e tudo, e eles foram saindo e indo embora para casa, e o brinquedo do coleguinha ficou escondido porque o Lucas escondeu. O coleguinha foi embora, nem deu bola mais para o brinquedo e tudo. E ele, quando eu cheguei, veio comigo. E ele vinha dentro do carro, assim, amuado, porque ele sabia que tinha escondido o brinquedo do coleguinha, que o coleguinha tinha ido embora da escola sem levar o brinquedo, e ele disse: se ele quiser brincar em casa, ele não vai poder, porque eu escondi. Aí eu fiquei analisando e vendo, é uma criança de 5 anos, mas já tem consciência de que ele não deveria ter feito aquilo. E a sua consciência lhe fez ficar extremamente entristecido. Aí eu disse para ele: filho, amanhã, assim que você chegar, você vai pegar o brinquedo que você escondeu e só você sabe onde está, vai até o teu coleguinha, vai pedir desculpas, vai entregar o brinquedo e vai dizer a ele: desculpe, porque eu escondi, porque eu queria brincar e você não tinha me emprestado, mas eu estou te devolvendo e pedindo, né, desculpas por isso. E foi o que ele fez, né? Do jeitinho dele, ele fez. Então, eu sempre penso que a nossa consciência, ela reflete todas as nossas ações, porque se a lei divina está escrita nela, quando a gente vai em oposição à lei, a consciência é que nem aquele alarme, dispara dizendo: você está se equivocando. É verdade. Embora a gente... Embora a gente saiba que muitas pessoas fazem da mentira uma verdade e ficam vivendo aquela ilusão, né? O mundo da ilusão. Depois, o acordar, o despertar vai acontecer, porque nós somos todos filhos de Deus e todos nós fomos criados para a perfeição. Então, vai haver o despertamento em alguma hora. Mas, graças a Deus, nós merecemos, aí já é uma questão de merecimento, uma educação voltada para esse nível de consciência, porque os níveis de consciência são vários, né? Tem pessoas que você fala assim: meu Deus, será que essa pessoa não tem consciência do que está fazendo? Tem, mas não quer pensar a respeito, né, André? Isso, a questão de termos ainda estágios e níveis variados de consciência faz com que cada vez mais as questões da vida impulsionem essas pessoas na direção da luz.
E aí a gente vai entender a importância que a doutrina espírita desempenha nos dias atuais. A gente tem observado as casas espíritas, assim, razoavelmente abarrotadas, lotadas, pessoas procurando com bastante vontade o conhecimento e o entendimento destas questões da vida espiritual. Então, de certa forma, apesar de nós estarmos ainda com pessoas com muita indiferença moral, eu achei belíssima a questão do contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença, e a indiferença moral talvez seja uma indiferença com Deus. Fiquei aqui refletindo sobre essa questão que a Leila nos apresentou, e a gente entende que realmente chega uma hora que não tem jeito. A gente, atraído, arrebatado, seja o nome que se dê, a gente quer felicidade, a gente quer um estado maior de alegria, e isso vai fazer com que a gente vença, desde pequenininho, as questões lá já presentes na nossa infância, lá no prézinho, até hoje, a gente sempre preocupado em querer avançar. É aquela questão de parar de errar e corrigir o que está de errado para o passado, para tentar, pelo menos, olhar um pouquinho mais com tranquilidade para o futuro. Então, assim, já nas minhas palavras finais aqui nesse nosso encontro, eu diria exatamente que a gente está no momento de consciência e despertamento. Como humanidade, as portas da regeneração estamos sendo visitados frequentemente por questões que nos levam a uma procura de uma felicidade real, não aquela felicidade passageira que se corrói, mas aquela que a gente vai levar no âmago dos nossos corações. Então, eu quero agradecer a vocês duas, maravilhosas, quero agradecer a todos que nos acompanham e fazer esse convite. É hora da gente caminhar com segurança e com decisão para tudo aquilo que é de felicidade imortal. Uma boa noite, um meu carinho para todos vocês. Isso mesmo, Andrezinho. Estou lembrando daquela exaltação do profeta Isaías, né, que ele falou lá na antiguidade: acorda, ó tu que dormes. Eu acho essa frase linda, porque parece que a gente anda hipnotizado, né? Tem um amigo meu parapsicólogo que ele falou: Leila, o problema não é hipnotizar as pessoas para o bem, é deshipnotizá-las do mal que elas vivem e não percebem, né? A gente tem que deshipnotizar os nossos clientes da parapsicologia, porque a gente vive hipnotizado por um mundo de ilusão que a gente não leva a nada, né, Mari? Então, muito obrigado também. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Mari. Enquanto o André falava da indiferença, eu me lembrei da minha juventude ao som das músicas e da voz inesquecível de Mercedes Sosa, em que ela falava: eu só peço a Deus que eu não seja indiferente. E isso, para mim, sempre foi um mantra desde a minha juventude. Eu só peço a Deus que eu nunca seja indiferente. E com essas palavras, eu gostaria de agradecer a atenção e a oportunidade de estar junto com estes amigos queridos do meu coração, aprendendo cada vez mais. Cada programa é um aprendizado inesquecível. E eu tenho certeza que quando nós nos reunirmos um dia no mundo espiritual, nós vamos dar boas risadas, lembrando de quando nos uníamos para levar a mensagem de Jesus àqueles que nos escutam. Muito obrigado a você que nos acompanha e a estes queridos amigos que dividem conosco esta bancada. Boa noite. Você acabou de ouvir Poesia, Expressão do Ser,
mais um programa oficial da RBE.